Eu quero estudar com vocês hoje um personagem que eu gosto muito, que é um grande exemplo para nós. Elias, profeta do Senhor. E Elias, ele passou por um momento de crise. Ele teve medo, ele ficou descrente com a vida, ele teve um cansaço, um esgotamento emocional, que é muito perigoso, um desânimo, que muitas vezes na nossa caminhada cristã nós temos. E esse desânimo, essa descrença, esse desgaste emocional acaba por nos impedir de viver plenamente os sonhos de Deus para a nossa vida. Abre a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler primeiro alguns versículos e aí a gente vai estudando e vai pontuando alguns pontos. Pode ler, amém? 1 Reis 19, verso 1. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre predas, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. No verso 3, Elias teve medo. Ele recebeu uma ameaça de morte. E ele fugiu, porque ele teve medo de perder a sua vida. Ele teve medo de ser morto. E é um paradoxo muito engraçado, porque no verso 4 a gente lê que ele foge, e ele foge para salvar a sua vida, mas aí depois ele pede para si o quê? A morte. Não foi isso que ele fez? Senhor, basta, retira minha vida. Eu não sou melhor que meus pais. Ele entrou em depressão. Nós vivemos hoje muitas situações na nossa vida que nos levam a fugir de medo. E aí chega a ser uma coisa meio ilógica quando a gente pega e estuda a Bíblia, porque Elias tinha acabado de matar 450 profetas de Baal. Ele tinha acabado de orar e tinha caído fogo do céu. Tinha acabado de cair chuva depois de 3 anos de seca pela palavra do Senhor através da boca dele. Elias já tinha visto, já tinha presenciado e Deus já tinha realizado através de Elias grandes sinais. Elias tinha experiência com o poder de Deus, com o sobrenatural, mas ele teve medo e ele fugiu. Naturalmente, se a gente pega e vai analisar, a gente fica sem entender o porquê desse medo. Parece que a ameaça de uma mulher é tão pequena para levar ele a fugir.
E naquele desânimo que ele viveu, porque se você for estudar, infelizmente, depois que caiu o fogo do céu, depois que todo o povo de Israel declarou, né, aquela frase que todo mundo conhece, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, eles não mudaram de vida não, acredita? Isso acontece com a gente, né, às vezes. Nós temos um impacto, uma experiência com Deus, acampamentos, encontros, mas não tem aquela transformação da água para o vinho. Então Elias estava desgostoso com a vida, ele estava descrente. E ele começa a pedir para si a morte. Aí ele dorme. E o anjo do Senhor acorda ele e o alimenta. Elias, nessa situação de desânimo, de depressão, de crise, Deus manda o anjo ir lá e o alimenta de forma sobrenatural. Deus fez aparecer comida no deserto. Deus fez aparecer um pão quentinho, uma água fresquinha. Quando nós estamos mais ou menos numa situação de Elias, quando as adversidades da nossa vida, do nosso dia a dia nos levam a fugir, nos levam às vezes a desejar a morte, porque às vezes a gente deseja, né? O Senhor vem e nos alimenta. Ele vem e nos alimenta. Ele manda o anjo dele vir e nos acordar. Levanta e come. Fortalece. Eu tenho mais. Não entrega os pontos, não. Levanta e come. Eu tenho alimento para você. Eu tenho pão novo, pão fresquinho. Foi assim que Deus sustentou todo o povo durante 40 anos no deserto, com o maná que caía do céu. Deus nos alimenta nos momentos de crise. Deus nos fortalece e nos sustenta, mesmo quando a gente quer largar tudo. Mesmo quando aquele sentimento de tá aqui dentro. Ele nos alimenta. Amém? E aí às vezes a gente faz igual Elias. A gente levanta, a gente come, a gente faz o quê? Deita de novo. Quer curtir a fossa, né? Quer deprimir legal. Elias fez isso. E aí o que Deus faz? Olha no verso 7. O anjo do Senhor veio pela... O que está escrito na sua Bíblia? Segunda vez. Fala, segunda vez. Deus é Deus de segunda chance. Amém? Deus é Deus de segunda vez. Deus é Deus de segundo toque. Amém? Não importa como você está. Não importa se você está desgostoso da vida. Não importa se você está com vontade de fugir da realidade que você tem vivido hoje. De entregar os pontos, de desistir. Deus te sustenta. Deus te alimenta. Deus vem e fala, levanta. Levanta, eu estou aqui. Ele tem um segundo toque. Ele não desiste. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus não desiste. E aí o anjo vai a segunda vez e aí é diferente a ordem que ele dá para Elias. Levanta, come, porque a viagem será muito longa. O anjo começa a conduzir Elias pelo caminho. Deus não nos deixa perdidos, viu, gente? Em meio à depressão, em meio à crise, em meio à dor, em meio ao sofrimento, Deus não te deixa perdido. Ele te levanta, Ele te alimenta e Ele te dá direção. Vai para onde eu estou te mostrando. E aqui a gente vê que Elias vai em Sinai, em Horebe, o monte de Deus. E aí a gente vai continuar lendo. Em Horebe, é no monte de Deus que Elias conversa com o Senhor. Horebe é a igreja. Você está no monte do Senhor, Deus vai falar com você, amém? É aqui que Deus vai falar com você. É aqui que você vai falar para Ele o que você está sentindo. É aqui que Ele vai curar. Ele já alimentou o seu físico. E é tão interessante isso. Elias foge porque ele estava com medo de morrer, não era?
Depois que ele foge com medo de morrer, ele pede para morrer. Deus vai lá e cuida da saúde de Elias. Deus vai lá e cuida, Deus alimenta Elias de forma sobrenatural. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus não tem interesse em ver você desistir. Deus não tem interesse em ver você desgostoso. Ele te alimenta, te dá força para você caminhar. Amém? E chegando lá em Horebe, vamos lá, verso 9. Ali Elias entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio de espada, e fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também tirar a minha vida. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai desse lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Vamos parar por aqui, deixa eu fazer uma observação. Lendo esse verso 10, você tem alguma dúvida do nível de depressão que Elias estava? Minhas entranhas, eu sinto as minhas entranhas serem consumidas. Elias amava o Senhor, Elias tinha zelo pelo Senhor. E o povo não queria saber de nada disso. E Elias estava literalmente dentro de uma caverna. Quando eu estava lendo isso aqui hoje, o Espírito Santo me mostrou alguns pontos. Além do medo, o que fez Elias fugir foi o medo. Ele teve medo de morrer, foi a ameaça de Jezabel. Mas o que fez ele permanecer na fuga foi o desânimo. Foi a descrença com o próprio povo de Israel. Aquele povo que ele ensinava, aquele povo que via os sinais e as maravilhas que Deus fazia e não mudava, e não se consagrava, e não se separava. E Elias foi ficando desanimado. Aquilo ali foi corroendo. E isso é muito perigoso na nossa vida cristã, porque às vezes a gente desanima. E às vezes nós estamos em Horebe, nós estamos no monte de Deus, mas a gente está como Elias, a gente está desanimado, a gente está desgostoso, a gente está descrente. E aí no monte de Deus, dentro do monte de Deus, em Horebe, nós entramos em cavernas. Nós criamos cavernas. E embora nós estejamos na casa de Deus, na presença de Deus, onde Deus fala, nós estamos ouvindo Deus falar de dentro da caverna. A gente não sai da caverna. O desânimo nos mantém na caverna. E quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu até comentei com meu marido. E ele ficou assim. Eu lembrei de um outro personagem que também entrou na caverna, que também fugiu, porque ele também estava com medo de morrer, ele também recebeu ameaça de morte, ele também foi jurado de morte, e ele fugiu e se escondeu numa caverna. E eu tenho muito temor de Deus para falar isso, mas eu vou compartilhar com vocês o que o Espírito Santo falou comigo. Elias, ele não estava só o corpo físico dele dentro da caverna. O coração dele e a mente dele também estava na caverna. O outro personagem que o Senhor me fez lembrar foi de Davi. Davi estava fugindo de Saul, fugindo da morte. Davi estava com o corpo físico dentro da caverna, mas a mente dele e o coração dele estava fora, estava no propósito de Deus para a vida dele. Ele não ficou com o coração dele na caverna, ele não condicionou a mente dele a ficar dentro de uma caverna. Davi tinha sido ungido rei. E talvez se fosse nós na situação de Davi, a gente talvez faria uma pergunta que eu não sei você, mas eu já fiz. Depois que Deus ungiu Davi ali, rei, na casa dele, diante do pai e dos irmãos,
Acontece tudo aquilo e aí ele é jurado de morte. E aí ele tem que fugir, largar a casa dele, a esposa dele, e fugir e esconder numa caverna com bandidos, porque Saul procurava matar. Mas ele não ficou, será? Será que Deus me escolheu mesmo para ser rei? Como que Deus me ungiu para ser rei e eu estou aqui fugindo e me escondendo em caverna? Ficando com pessoas, bandido. Era bandido que ficava com Davi nas cavernas. Quantas vezes a gente para e fala, será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Será? E aí a gente começa a olhar para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, e a gente esquece que lá em Zacarias diz que não é por força nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Elias cansou. Elias se entregou ao desânimo. Não somente o corpo dele, mas o coração dele, a mente dele estava dentro daquela caverna. E aí Deus, lembra que a gente falou? Deus é Deus de segunda chance? Deus é aquele que vai lá e cutuca e faz a mesma pergunta. Como se fosse assim, você tem certeza disso? Ele vira para Elias no verso 11, vamos ler lá. Diante destas palavras, Deus lhe disse, sai deste lugar. Vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Em hebraico, no literal, eu copiei aqui na minha Bíblia, eu olhei no dicionário hebraico. Sabe como que é essa tradução? Um som gentil, um som de gentil silêncio. Um som de gentil silêncio. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu, pôs-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou, que fazes aqui, Elias? Elias dá exatamente a mesma resposta que ele deu quando ele estava dentro da caverna. Quando Deus te chama para sair da caverna, e aqui Deus fez isso com Elias. Eu acho que era, não sei, eu penso isso, que era uma forma de dar uma chacoalhada em Elias. Elias, você esqueceu como é que é meu poder? Veio um vento forte, destruiu tudo. O que o vento não destruiu, veio um terremoto. O que ficou do terremoto veio fogo. Deus chama a atenção, atrai a atenção de Elias, demonstrando ali o poder sobrenatural que ele tinha. E eu sinto isso mesmo como se, Elias, você esqueceu? Você esqueceu do que eu fiz através de você? Elias, vem para fora dessa caverna. Sai daí. Tem mais. E quando Elias sai da caverna, Elias dá exatamente a mesma resposta. Elias se sentia sozinho. A gente não está sozinho. Sabe esse sofrimento que você está passando, que para você é a pior coisa do mundo? Essa crise que você está enfrentando hoje, essa dor que você está enfrentando hoje, que para você é a pior coisa do mundo e não tem nenhuma dor igual. Tem muitos irmãos que estão passando a mesma dor. Isso está escrito lá em 1 Pedro. Tem muitos irmãos no mundo que compartilham das mesmas aflições. Você não está sozinho. Só que Elias, ele focou tanto no desânimo dele, na dor dele, no sofrimento dele, que ele não conseguia perceber que ele não estava sozinho. Eu lembrei de quando o Senhor fala uma coisa para Pedro. Quando Jesus estava preparando os discípulos
para a sua morte, né? A gente lê isso nos evangelhos, em Mateus está descrito isso. Ele começa a contar para os discípulos o que ia acontecer. Cuidado mesmo, zelo com os discípulos. Olha, eu vou ser preso, eu vou ser crucificado, e contando tudo aquilo. E a Bíblia diz que Pedro chega, chama Jesus num canto e repreende Jesus. Eles criam, Jesus era o Messias, era o rei. E talvez os discípulos pensavam que a forma de governar e de reinar ia ser diferente. Como assim o Messias vai ser morto? E aí Jesus vira para Pedro e fala: afasta de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Quando eu fico muito focado na minha adversidade, na minha dor terrena, porque a dor que a gente sente é terrena. A crise que você está passando ela aqui na terra. A dor e o sofrimento que você tem passado é aqui na terra. Todos aqui são salvos, amém? Temos a nossa salvação, a nossa vida eterna em Cristo Jesus. Então a dor que você está passando, a sua tribulação, a palavra de Deus chama ela de momentânea e leve. Mas para você nesse momento ela é muito pesada e ela é muito demorada. E às vezes ela te faz entrar na caverna. E aí é perigoso porque às vezes você só se fecha nela. Você só consegue pensar nas coisas terrenas. Você só consegue pensar nas perdas que você tem aqui. E isso te faz permanecer na caverna. Davi não olhava para a dor momentânea dele. Davi não olhava que ele deixou de ter o convívio com o pai, que ele morava num palácio, ele casou com a filha de Saul, e ele hoje estava fugindo. Teve situações que ele fingiu de louco, ele começou a babar. Davi não olhava para aquilo. Embora ele estivesse com o corpo físico numa caverna, porque ele estava fugindo para salvar a sua vida, o coração e a mente dele estavam no propósito eterno. Vira para o seu irmão e fala assim: caverna não é lugar para profeta. Fala mais forte: caverna não é lugar para profeta. Ah, nós somos profetas do Senhor. Ah, o medo não vai me paralisar. O medo não vai me intimidar. Tem enfermidade, eu estou sofrendo enfermidade, eu sou profeta do Senhor. A palavra do Senhor está na minha boca. A autoridade que o Senhor deu na igreja está sobre mim. E eu tenho que ir como profeta na autoridade que o Senhor me deu. A adversidade, a crise, a dor que você está passando não pode ser maior do que o propósito eterno do Rei na sua vida. Amém? Não fique na caverna. Elias entrou na caverna quando ele estava em Horebe, no monte do Senhor. No monte do Senhor nós ouvimos a voz de Deus. No monte do Senhor o Senhor fala conosco. E a primeira coisa que Ele faz quando nós estamos numa caverna é perguntar: o que você está fazendo aí? Caverna não é lugar para profeta. Sai. Levanta. Eu já te alimentei. Eu já te dei força para continuar a caminhada. Sai. Tem muito mais. Nós precisamos agir em conformidade com isso. Crendo sim, que eu tenho os meus momentos de dores, eu tenho os meus momentos de desânimo, eu tenho os meus momentos de aflição, mas aí eu elevo os meus olhos para os montes, porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos. Então eu não preciso esconder na caverna. Eu não preciso me entregar e pedir a morte. E falar: Senhor, chega. Eu não dou conta mais, eu não quero mais. Amém? E para terminar, abre lá em 1 Pedro. Deixa eu ver aqui, 1 Pedro 5. Vamos lá, verso 9 e 10. E aí eu vou terminar, a gente vai orar. Resisti-lhe permanecendo firmes em fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Cutuca seu irmão e fala: você não está sozinho. Tem gente sofrendo também. Fica firme na fé. Olha lá no verso 10. Ora,
o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ah, você perdeu uma oportunidade enorme de dar um grito, de jogar esse desânimo para fora e de dar um glória a Deus. Vamos prestar atenção. Eu não sei se você faz isso. Eu fui fazer isso na Bíblia do Estevão, levei a maior bronca dele. Porque eu leio grifando. Olha como ele fala. O Deus de toda graça que vos convocou. Você foi convocado pelo Senhor. Você é profeta do Senhor, amém? Deus te convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus. Logo depois de terdes sofrido por um período curto de tempo. Oh, repete comigo, sofrido por um período curto. Ah, é leve e momentânea tribulação, sim. Porque vai vir um peso de glória que não tem comparação, amém? Amém, gente? Vos restaurará. Você não vai andar profeta mais ou menos, não. Você não vai continuar vivendo o propósito de Deus aqui na terra para você, mais ou menos não, porque o Senhor te restaura. O Senhor te restaura, amém? Te restaurará, confirmará. Precisa ter dúvida do seu chamado, não. É o Senhor que confirma ele na sua vida. Concederá forças. O salmista diz que o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha. Não vai faltar batalha na sua vida não, meu irmão e minha irmã. Mas o seu treinador é Jesus Cristo. É Ele que te treina, é Ele que te ensina, é Ele que te capacita, amém? Concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Oh, pode vir a tempestade que for, a tribulação que for, você está estabelecido em firmes alicerces. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Elias, um grande homem de Deus, esteve com Jesus, vocês lembram? Elias e Moisés? Um homem que a gente tem que... E ele desanimou. Se ele desanimou, quanto mais nós. Não deixe o desânimo tomar conta do seu coração. Se por algum motivo o medo te fez fugir e te fez entrar numa caverna, e às vezes você vira e fala, eu acho que eu preciso ficar aqui mais um pouquinho. Quando o anjo do Senhor aparecer com um pão quentinho, com a água fresquinha e te acordar, em nome de Jesus, come, bebe, recebe o alimento do Senhor, o sustento do Senhor e sai dessa caverna. Sai dessa caverna e responde diferente, fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou profeta do Senhor. Eu digo sim à convocação do Senhor. O desânimo não vai me segurar numa caverna. O desgosto com essa vida passageira não vai me segurar numa caverna, amém?